Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar, ao vivo, para falar para você de um assunto que interessa a todos nós. Imagina se você pudesse desenvolver uma capacidade, uma técnica de curar a si próprio e também as pessoas que estão perto de você. Eu vou falar sobre esse tema, mas numa amplidão que é muito maior, numa vontade de buscar aqui uma referência que não é apenas aquilo que é raso, comercial, mas uma discussão mesmo mais intimista. Comigo está Marina Frantini, que foi a responsável por trazer para o Brasil uma técnica que é conhecida como Mãos Sem Fronteiras. Muito bem-vinda, muito obrigada por você ter dado essa oportunidade para nós podermos falar sobre esse assunto, porque sem dúvida é um assunto muito importante. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Essa questão da cura, que a gente tanto discute, que a gente fala e que a gente formaliza isso como sendo uma coisa do outro, né? A busca pelo profissional, a busca pelo sistema que possa oferecer isso. Ela é real, assim, a gente pode realmente desenvolver uma habilidade de se perceber e se curar? Eu acredito plenamente nisso e para mim encontrar essa técnica, a nossa organização chama Mãos Sem Fronteiras, a gente acaba chamando a técnica também assim, embora o nome dela seja estimulação neural. Quando eu encontrei esse curso, fiz o curso, que já faz uns 15 anos mais ou menos, eu percebi, aplicando em mim mesma, que muitas coisas iam mudando. Primeiro que era muito simples aplicar no meu dia a dia, não precisava de espaço especial nem de um tempo muito grande. Os tratamentos são bem rápidos e eu vi a diferença. Aí eu percebi que, observando também outros fatores e outras situações, que a natureza tem uma capacidade de se reequilibrar. A gente vê um vendaval, um tornado e depois a natureza volta, vem um incêndio e as flores brotam de novo. Isso a gente acha que muitas vezes acredita que somos separados da natureza, mas somos um só. Então é só dar a possibilidade para o nosso corpo, que é perfeito, de fazer o trabalho dele. Essa condição que às vezes a gente fala de que nós criamos as próprias doenças, de que os ambientes são circunstâncias que a gente vivencia, que muitas vezes algo que não nos deixa muito feliz são circunstâncias que a gente atrai, que essas falas foram assim tão repetidas e usadas de uma forma às vezes equivocada, que elas ficaram um pouco assim, difíceis de acreditar. Concordo plenamente. Acontece que a gente sempre quer uma fórmula rápida, né? Quer a pílula que resolva todos os problemas, a varinha de condom. Tudo é um processo mais profundo, né? A gente atrai as doenças, pode ser, mas ninguém quer porque quer, né? Agora, ser humano geralmente ele tem um apego ao sofrimento, tudo isso, digamos, na psicologia se pode explicar um pouco também. Eu não sou psicóloga, mas gosto de ler um pouco Tem alguém que fala de corpo do sofrimento, é um corpo energético nosso, né? Porque a gente se apega à imagem que construiu de si mesmo. E interessante, por exemplo, do nosso trabalho, ele dá uma possibilidade de você desconectar com tudo isso e recomeçar de novo. Todo dia é uma nova possibilidade, né? E essa reconexão que a gente faz com o melhor de nós mesmos possibilita uma energia maior, um caudal maior para fazer uma reforma. Esse mudar a gente também eu não gosto muito, né? Parece que tudo está errado. Nem sempre tudo está errado, né? Isso é bom você falar, sabe por quê? Uma coisa que anda me incomodando muito é que eu vejo muitos comentários, as pessoas conversam, aí elas fazem referência assim: o mundo está muito difícil, as pessoas estão muito mudadas. Aí eles colocam, por exemplo, assim, tal fulano é corrupto, tal ciclano, não sei o que. Como se essas pessoas não fossem parte de uma humanidade só. São várias referências para uma circunstância como se aquilo fosse longe de você, né? Então você acaba de falar da falta de respeito do indivíduo X e tá no sinal fechado, joga uma latinha para fora do carro. Então parece assim que a gente tem esse hábito de jogar para o outro como uma maneira até de minimizar também aquelas coisas que a gente precisa evoluir.
Você acredita mesmo que o ser humano vai conseguir olhar para si, encarar suas necessidades e aí perceber que parte de si essa evolução para depois ir para o todo? Você tem crença nisso? Se eu não acreditasse, não conseguiria viver o amanhã, né? Nem o hoje. Eu acho, bom, para mim a esperança é a última que se perde, né? Eu continuo acreditando que... Também acho que a gente tem muitas opções hoje em dia. Assim como temos muita confusão, porque tem propostas demais, mas está tudo lá também para a gente conseguir encontrar, né? Aquilo que antes tinha que estudar anos e não sei em que biblioteca escondida, hoje está quase tudo na internet. Você tem acesso ao bom e ruim, né? Então o discernimento é o ponto mais importante, né? E voltando para o nosso trabalho, não é só para fazer publicidade, tá claro que estou aqui para isso também, mas eu acredito que ele ajuda nisso também. Você começa a ter um espaço interior de maior observação, de maior conscientização. Por isso que a gente gostaria que todo mundo fizesse. Primeiro, para melhorar a qualidade de vida do ponto de vista saúde emocional. E segundo, para começar a viver, a trazer para o mundo o ser humano como ele realmente é, com uma capacidade incrível de criação, a criatividade, a capacidade de fazer as coisas em conjunto, né? Eu acho que estamos nesse ponto, né? Há uma questão que eu acho assim, interessante dessa dialética do curso, que você fala da condição ligada ao processo neurológico, que está numa base mais científica. E a gente tem algumas referências culturais dessa questão de cura, que vem dos dogmas, das religiões, né, dos estilos, entre aspas, alternativos, que a gente tem, assim, quando a gente fala né, de mãos, a gente tem algumas visões que a gente percebe e tal. Como é que é isso? Assim, o curso, ele tem algum envolvimento com essas filosofias? Ele é uma técnica científica? Certo. Bom, o curso é uma técnica extremamente simples. O curso, eu sempre digo que ele começa quando ele termina. Porque se você vai lá para aprender alguma coisa intelectualmente, perdeu o seu tempo e o seu dinheiro investido. Porque as explicações são muito poucas, porque na verdade a gente começa a aplicar e começa a ver a dimensão desse trabalho, né? E não adianta eu querer convencer que a gente consegue fazer coisas incríveis se você no seu dia a dia não vai utilizá-lo. Então cada um vai descobrir por si, né? Como é que isso funciona também não é tão difícil de entender. Quando há um bloqueio no encanamento, você joga mais água para aquilo desbloquear. Então, tudo no nosso corpo funciona por questões eletromagnéticas, né? Sinapses dos neurônios e transmissão de sinais. Se há algum bloqueio nisso e você consegue injetar mais movimento nessa dinâmica, você consegue desbloquear a situação. E como tudo isso é um circuito eletromagnético baseado no sistema nervoso e no campo eletromagnético que ele forma, então você entende por que, mesmo não sabendo a origem do problema, o tratamento irá à causa e não só ao efeito, né? Por isso que ele se alia tão bem com todo tipo de medicina, né? Ele junta a capacidade da medicina tradicional através dos remédios de matar bactérias e ao mesmo tempo fortalece o sistema imunológico. Há alguma condição de imposição mesmo, assim, de uma época, né? Então os nossos olhares hoje são todos voltados para uma condição material. E reforçado isso o tempo todo, mesmo que a gente não queira desenvolver outras habilidades, acaba que em minoria isso é possível para os, assim, na minha opinião, para os corajosos, né, que ousam enfrentar aí essas brechas e conseguir algum espaço. Interessante, porque eu queria que você me contasse como que você construiu isso. Como é que foi a sua identidade? Porque o seu exemplo pode às vezes nos servir de inspiração, de referência. E quando você fala disso, da importância da gente se cuidar emocionalmente, fisicamente, se curar, isso é uma solução para uma série de coisas. A gente podia ficar aqui horas falando de um monte de assuntos, que isso pode trazer resultado. Mas eu não sei se as pessoas levantam e vão lá e fazem.
Ou se depois de fazer o curso elas praticam. Tem Qual alguns que é a alavanca? É uma motivação interior, eu acho. É uma sensação que a gente, não sei, que a gente veio ao mundo por alguma razão e que tudo isso é maior. Eu sempre observo, não sei, eu estou sentada no ônibus, vejo a vida passar na frente dos meus olhos, acho incrível como o ser humano conseguiu inventar essa civilização, esses arranha-céu, esse lugar aqui, a televisão, as câmaras. Para mim aquilo evolução, né, é fabuloso. Né? Mas a pessoa ainda está... Exato, é fabuloso. Aí eu digo, tudo isso, será que existe? Será que não está num sonho? Será que... E para quê? Não que seja errado, mas não é nesse sentido de julgar, mas digo, se podemos tudo isso tem uma função, tudo isso tem uma importância maior, né? Aí eu observo que a gente geralmente tem o hábito de culpar tudo ao redor, é tudo culpa do governo, é culpa do sistema, é culpa da minha mãe. Quantas vezes a gente, minha mãe, meus pais não me deixaram fazer. Bom, você não fez até os 30 anos, aos 40, faz depois, né? Mas aí a gente se apega, né, a esse... Então, na verdade, a gente não vive a própria vida, tem um medo de ser feliz, de viver, de fazer. E depois tem gente que faz, né? E não tem medo disso. Então, eu acho que é um pouco por ali, né? Ter a coragem de se lançar e ser verdadeiro a um chamado interior. Nesse período todo que você acompanha, né, não só de quando você trouxe para o Brasil, aí quase 20 anos de história, mas desde antes e que você sabe de outras trajetórias, o que é que não sai nunca da sua cabeça do que muda e do que pode ser construído a partir dessa vontade interna? O que não sai da minha cabeça? Te norteia. Você levanta e fala, isso. Que tudo é passageiro. Quando a gente está muito triste, tem uma situação muito terrível, eu sempre tenho, eu sei no fundo do coração que aquilo um dia passa. Pode ser que não seja no dia seguinte. Aí quando tudo está maravilhoso, eu sei que também aquilo, né? Quer dizer que tudo está numa alternância também, que a gente nunca pode se aferrar muito àquilo que está naquele momento, né? O caminho da incerteza, talvez... em momentos em que a gente esteja preparado, é o mais seguro. É o mais seguro. Uma coisa que sempre me apavorou na vida é o para sempre. Isso, nasci com isso. Né? Quando me diziam, você vai casar e ser feliz para sempre, eu começava a sentir assim, um nó na garganta. É verdade. Encarar a mesma pessoa a vida inteira. Agora acho isso maravilhoso. Depois de muito tempo. São as evoluções, né? Muito obrigada. Queria ter mais tempo para a gente falar muito aqui, porque é um assunto que a gente poderia ir a uma série de lugares. Podemos convidar o pessoal para o plantão de amanhã? Então, vou deixar aqui, né, para todo mundo aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada. Quem quiser mais informações, até porque é um serviço importante, vocês podem entrar em contato com a Livraria Alternativa, o pessoal de toda a região, é fácil de entrar em contato, para saber mais informações do curso, da palestra, né, de tudo que pode ser feito. Muito obrigada, viu? Obrigada. E a você em casa também, o nosso agradecimento. Até mais.